Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Aline Nascimento e eu vou estar com vocês hoje nesta nossa última videoaula de número 12 do tema 4, reflexões sobre a prática pedagógica a partir dos estudos de gênero e sexualidade, feministas e queer, que compõem o curso de extensão Relações de Gênero no Currículo Cultural da Educação Física, a quem eu tenho muito orgulho de estar compartilhando com Cindel Augusto, Marcos Neiras e com todas as pessoas envolvidas e atuantes em todos os encontros. Como objetivo da videoaula, a gente pretende realizar uma breve sistematização do percurso do curso, estabelecer conexões entre o conceito de pedagogia engajada de Bell Hooks e a educação física cultural. Esse conceito ele emerge dessa brilhante produção de Bell Hooks, que se chama Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade. Propor possíveis aproximações entre os conceitos elaborados no texto, referência para o encontro, e os relatos enviados pelos e pelas participantes do curso, numa tentativa de tentar fazer uma conexão entre os relatos e a teorização proposta para o encontro, bem como o Cindel fez na videoaula passada. E, por fim, pensar nas questões de gênero e sexualidade que atravessam as práticas corporais e seus representantes, que é um dos objetivos deste curso. Pensando então na sistematização do percurso do curso, nós vimos no tema 1, estudos de gênero, sexualidade e feminista no Brasil, os estudos de gênero e feminista no Brasil, como eles chegam, como eles vão se consolidar, quais são as lutas feministas que vão aparecendo, quais são as mulheres de referência naquele contexto. Depois a gente passa a pensar a escola sem partido e o cenário da disputa pelas discussões de gênero na educação, pensando aí nessa onda neoconservadora que vem nos assolando e como isso vai produzindo efeito na realidade, na sociedade e quais são as ferramentas teóricas, didática, metodológica que nós temos para pensar a educação. Tivemos aí a brilhante participação do professor Alexandre Bortolini, que pôde contribuir muito com essas questões sobre as disputas de gênero na educação, trazendo e mostrando que sim, é para se falar gênero na escola. E a gente vê também e entrou em contato com os cenários das disputas LGBTQIA+, no Brasil e na educação. Então, no primeiro tema, a gente viu um contexto mais global, mais geral, de como esses estudos de gênero, de sexualidade feministas chegam no Brasil, quais são os autores e as autoras que estão propondo um olhar sobre a temática e como tudo isso foi aí produzindo conexões entre teoria, prática, entre movimento social, entre academia e entre a sociedade. No tema 2, estudos de gênero, sexualidade feministas na educação física, a gente sai de algo mais macro e vai tentando trazer para o micro, até que se chegue ali no chão da escola. Então a gente faz e entra em contato com o mapeamento dos estudos de gênero na educação física. Como as questões de gênero na educação física estavam sendo tratadas? Quem são as pessoas que produzem conhecimento acerca dessa temática? E a gente contou com também a brilhante participação da professora Priscila Gomes Dornelles, que vai trazer uma pesquisa elencando e fazendo o levantamento bibliográfico de todas as produções ali no Combrace e como que essas produções contribuíram para a temática de gênero na educação física e para que esse tema pudesse ser aí ampliado e aprofundado. A gente entra em contato com o currículo cultural da educação física e as questões de gênero. Então, aqui no segundo tema, a gente já começa a pensar mais no chão da escola, mais no currículo cultural da educação física, mais nas questões teóricas voltadas para pensar um currículo que vai estar na área das linguagens, e a gente faz também menção que denominar currículo é uma questão política, né?
A gente percebeu com o texto que vai realizar essa discussão entre abordagens e currículo, que é algo que na educação física é muito complicado, né? Então a gente vai começando a organizar as nossas ideias. Então, sim, nós estamos falando de currículo. E aqui nesse curso nós não estamos tratando de nenhuma maneira sobre abordagem. A gente entra em contato então com a pesquisa de Sindel e com a minha pesquisa, que são duas pesquisas que vão pensar as questões de gênero e como o currículo cultural vai contribuir para a tratativa e para o tratamento das questões de gênero e sexualidade, através de dois capítulos da nossa dissertação. Já no tema 3, a prática pedagógica do currículo cultural da educação física e as questões de gênero, a gente começa a pensar então a educação física cultural. Então, se no primeiro momento a gente pensou nas questões de gênero, sexualidade no Brasil e estudos feministas no Brasil, depois a gente pensa essa temática dentro da educação física, como que ela vai se consolidando, como que ela vai se transmutando, como que ela chega, como ela se consolida, como que ela é criticada, como que ela vai se desenvolvendo, né? Como que ela vai se artistando por aí. Depois a gente, nesse tema 3, a gente para dizer, opa, agora a gente vai pensar no currículo cultural da educação física. Então, a gente vai pensar na epistemologia que compõe o currículo cultural da educação física, quais são as teorias que dão suporte, o que é que a gente quer dizer com cultura, o que é que a gente está entendendo por poder, o que é que a gente está entendendo a educação física na área das linguagens. Toda essa questão teórica a gente se debruçou minuciosamente através dos encontros e das videoaulas. Entramos em contato com os princípios ético-políticos, com as situações didáticas e pudemos entrar em contato também com as escrevivências de diversos docentes. Então, Jaqueline trouxe para a gente como ela produziu a sua escrevivência no esporte, o Marcos na pipa, o Flávio no futebol, Camila na capoeira, eu trouxe minha contribuição sobre as dancinhas do TikTok, como essa tematização vai se produzindo, e a Marina trouxe aí a sua participação com relação ao samba. De modo geral, pensar toda essa teorização, toda essa concepção do currículo cultural de educação física, sempre pensando em qual é o tratamento destinado às questões de gênero e sexualidade, que é um dos objetivos do curso e que vocês vão me ver repetindo, para que a gente não saia dos objetivos. E no tema 4, reflexões sobre a prática pedagógica a partir dos estudos de gênero e sexualidade femininas e queer, a gente começa a pensar esse bloco de aulas sendo atravessado pelos relatos que vocês enviaram para a gente. Então, nós fizemos um mapeamento das cenas vivenciadas pelos participantes do curso, onde as questões de gênero e sexualidade emergiram. Essas análises dos relatos foi feita por nós e por vocês, né? No confronto com a epistemologia do currículo cultural da educação física, em diálogo com os estudos de gênero, sexualidade, feministas e queer. E tem sido dois, né, nós já tivemos 2 encontros para fazer essa análise da epistemologia com as cenas e tem sido incrível como vocês conseguem realizar a análise e propor encaminhamentos. Isso para a gente tem sido maravilhoso perceber como que vocês conseguem materializar a teoria na prática. E aí, realizamos nesses 2 encontros a socialização dos saberes produzidos e possíveis encaminhamentos didáticos. Agora a gente passa a pensar no texto do Léo, nós chamamos o Léo de Leléu, né, e do Marcos, que vai pensar no currículo cultural da educação física uma proposição de pedagogia engajada, também no atravessamento, né, de Bell Hooks. Então, eles vão pensar que essa é uma proposta em metamorfose. O que seria isso, né? Então, a gente vê que o que se vê é um número significativo de experiências sendo produzidas cotidianamente em diferentes escolas por diferentes professores e artistas, que se inspiram nas teorias pós-críticas para desenvolver experiências curriculares na educação física, né? Então, é essa infinita capacidade de se metamorfosear, né? É uma proposta curricular que
se vê enquanto e se faz enquanto alternativa à homogeneização, às representações e às fixações de signos ou as significações de uma cultura dominante que por vezes tenta cercear o nosso desejo, as nossas vontades e que tenta enquadrar os nossos corpos em ideais heteronormativos. Então, é uma proposta contra qualquer elemento prescritivo, contra qualquer ordem ou sequência. Não é um modelo, como diria Pedro Boneto, seria um antimodelo. Né? Então, é uma teoria curricular que se baseia nas teorias pós-críticas, e aí a gente faz aqui uma menção a essas teorias pós-críticas, que elas ampliam as análises do poder para além das relações econômicas do capitalismo, incluindo o processo de dominação centradas em diferentes marcadores sociais da diferença. Então, raça, etnia, gênero, sexualidade, geração, idade, enfim. Então, como a gente está pensando numa certa maneira de produzir currículo, de pensar a prática pedagógica, de estabelecer conexão entre o chão da escola e a academia, faz muito sentido olhar para os nossos objetivos, para a nossa justificativa e para a emenda desse curso. Então, quando vocês voltam lá no site do GPF, que contém toda a nossa programação do curso, vocês conseguem pensar e conseguem imaginar e conseguem estabelecer conexão entre o currículo cultural da educação física e o tratamento destinado às questões de gênero e sexualidade. Então, esse curso contribui de maneira significativamente, para que os professores e as professoras tenham condições de estabelecer relação com os seus estudantes e com as suas estudantes, capaz de fazer com que as questões de gênero e sexualidade sejam tratadas, sejam investigadas de uma maneira possível de serem problematizadas as representações e desconstruídos certos discursos que perpassam aí com relação às questões de gênero e sexualidade dentro das práticas corporais e que atravessa também os corpos dos seus e das suas representantes. Então, esse conjunto de princípios ético-políticos e encaminhamentos didáticos vem sendo nomeados, identificados e estudados ao longo dos últimos anos por diferentes pesquisadores, e as análises empreendidas ao longo do tempo, em que permitem compreender, também possibilitam a ressignificação da proposta. Então, a própria proposta do currículo cultural, ela vem se fazendo. Então, hoje, o que é o currículo cultural não é o mesmo que se pensou há tempos atrás e possivelmente não vai ser o que a gente vai pensar futuramente. Então, nós vimos também numa videoaula anterior como que a nomenclatura sobre relato, sobre escrevivência, sobre experiência, que é essa ação de registrar como a tematização ocorreu, ela também vem se modificando. Nós vimos como os princípios ético-políticos e como os encaminhamentos didáticos, e que aqui no texto se fala enquanto encaminhamento didático, que nós já vimos que agora nós estamos nomeando como situação didática, e pode ser que amanhã a gente nomeia essas coisas de outra maneira, ou que a gente confronte o que a gente está produzindo e que a gente possa refutar certas coisas, que a gente possa ampliar as discussões, enfim, é um currículo aberto, né? Não é uma proposta fechada e ela não cabe em qualquer lugar, como o Marcos já disse várias vezes na aula. Ela vai de encontro com o ideal de sociedade, né? Ela espera se produzir sujeitos solidários, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, é uma proposta que é mais uma proposta de currículo, né? E que não se pretende ser universal, não se pretende ser a melhor, enfim. É uma prática que se faz fazendo. Então, a gente percebe, né, a materialização de toda essa teorização, toda essa epistemologia no chão da escola, né, nos espaços e nos territórios escolares, quando a gente tem o contato com as apresentações das escrevivências. Então, a gente consegue ver a materialidade dessa proposta. E nessa caminhada de produzir conhecimento acerca do currículo cultural,
através de pesquisa. O Léo ele entra em contato com Bell Hooks e essa pedagogia engajada. E eu peço licença para fazer a leitura de um trecho de um capítulo que chama A Teoria como Prática Libertadora. Bell Hooks diz o seguinte: cheguei à teoria porque estava machucada. A dor dentro de mim era tão intensa que eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, aprender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Mais importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na teoria, na época, um local de cura. A teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe permitirmos que o faça e dirigirmos nossa teorização para esse fim. Então, com essa leitura, eu começo a pensar com vocês o que seria essa pedagogia engajada. Hooks vai dizer que a pedagogia engajada afirma que cada sala de aula é diferente, que as estratégias têm que ser constantemente modificadas, inventadas e reconceitualizadas para dar conta de cada nova experiência de ensino. Quando a sala de aula é realmente engajada, ela é dinâmica, ela é fluida, está sempre mudando. E esse é um compromisso da pedagogia engajada. Ela se permite entrar em terrenos, conflituosos, ela se permite entrar em risco, ela é cansativa, ela é fisicamente esgotante e tem sido assumido por professores progressistas, disposto a tornar a sua prática de ensino um foco de resistência contra os sistemas de dominação. Então, é uma pedagogia que o professor e a professora, ele também precisa ter uma posição engajada. E a gente percebe essa posição engajada em alguns relatos que chegaram para a gente. E a gente menciona 2. Então, no primeiro, no relato 1, a gente percebe o seguinte: ministro aulas para o ensino médio e aconteceu uma situação de agressão física contra uma estudante. Quando soube do ocorrido, perguntei nas turmas que leciono qual o conhecimento das estudantes e das estudantes sobre a violência contra a mulher e foi unanimidade, pelo menos das estudantes e dos estudantes, que responderam à pergunta, que a mulher sofre diferentes tipos de violência em diferentes espaços. A partir de então, solicitei que a turma pesquisasse sobre a violência contra a mulher, abarcando seus tipos físico, psicológico, sexual, patrimonial, moral e virtual e ambientes, casa, trabalho, escola, entre outros. Após a pesquisa, foram realizadas rodas de conversa em conjunto com docentes de outras disciplinas, história, português, filosofia, sociologia e informática, para debater sobre o resultado das pesquisas. Então, o professor ele assume esse compromisso. Ele tem uma questão ética, ele tem uma questão política e ele não se abstém das lutas. No relato 2 a gente percebe, por volta da 4ª semana da tematização do basquete, um aluno adolescente disse-me: senhora, posso te fazer uma pergunta? Respondi prontamente: claro que sim, diga, garoto. O jovem anuncia: a senhora é sapatão? Devolvi com uma outra pergunta: o que você acha? A senhora é os dois, né? Diante da pergunta geradora, efetuamos uma roda de conversa com os estudantes. Optei por inserir aquela discussão com os docentes e elaboramos uma situação didática para emergir e circular os conhecimentos acerca de corpo, direitos sexuais e reprodução, identidade de gênero. De novo, a gente percebe como o docente ou a docente não se escapa, não se faz, como eu posso dizer, é um professor engajado e que não se abstém das coisas que atravessam a tematização e propõe aí reflexões. Então, é um docente e uma docente engajada, comprometida e que não se abstém das lutas. O currículo pós-crítico da educação física tem sido uma alternativa curricular a favor das diferenças e da formação de sujeitos solidários e politicamente engajados.
Nós também percebemos isso nos relatos. Vejamos. No relato 3. Com o decorrer da leitura e desconstrução da representação das heteronormatividades na sociedade conservadora, alguns alunos e alunas se sentiram acolhidos e expressaram suas orientações sexuais. Um aluno disse que gostava de menino, o que causou espanto em alguns alunos, que arregalaram os olhos, mas em nenhum momento houve comentário preconceituoso. Também outra aluna se colocou como pansexual, mas não houve espanto, até porque penso que esse conceito não era de conhecimento deles. Esses momentos de escuta e expressão configuram-se como aprofundamento, onde os próprios sujeitos reconstroem suas representações. O reconhecimento e a legitimação das identidades expressas pelos alunos são práticas que reafirmam os princípios ético-políticos do currículo cultural, valorização das diferenças, combate às opressões e produções de sentidos outros para as práticas corporais, e aqui eu incluiria para os seus e suas representantes. As pesquisas realizadas no âmbito do GPF permitem considerá-lo uma comunidade pedagógica, no sentido adotado por Hooks, qual seria um espaço onde pessoas diferentes, dispostas a mudar suas práticas de ensino, conversam e colaboram entre si, buscando ultrapassar fronteiras. O que nós fizemos no decorrer de todo o curso foi pensar em como a gente vai olhar para as coisas que estão nos atravessando e como a gente vai propor ultrapassar essas fronteiras. Então, eu me arrisco a dizer que somos todos e todas que compõem esse curso intelectuais transformadores. Temos também alguns relatos sobre isso. No relato 4, durante as conversas, um aluno levantou o seguinte questionamento: pessoas transexuais podem participar dos Jogos Olímpicos? Diante da pergunta geradora efetuada pelo aluno adolescente, optei por inserir o mapeamento docente e a elaboração de situações didáticas para emergir e circular conhecimentos sobre corpo, direitos sexuais e reprodutivos, orientação sexual, identidade de gênero e masculinidades. Durante a entrevista, tiramos dúvidas acerca da participação das pessoas trans no esporte, dos atravessamentos sobre a transexualidade em cada um dos nossos entrevistados e do quanto ainda precisamos caminhar para mudar nossas concepções sobre o assunto. Foi muito emocionante e é um acontecimento que me marcou bastante. Marca na gente, né? Produz cicatriz, produz memória, produz registros corporais, né? Nós sentimos as coisas também. E é muito interessante quando a gente consegue materializar esse nosso sentimento numa escrita. Outro relato. Nesse sentido, fizemos a relação do texto da intervenção ética a respeito às diferenças, com os princípios ético-políticos e situações didáticas do currículo cultural, como a representação, a desconstrução da heteronormatividade, a leitura, a ressignificação e o aprofundamento da escuta, e a discussão e valorização das diferentes identidades de gênero, orientações sexuais e sexualidades, permitindo visibilizar os discursos normativos que naturalizam certos corpos em detrimento de outros e propor nossas leituras e de outras formas de ser e de existir no espaço escolar. Então, a gente percebe também, nesse trecho, meio que mesclando as coisas, né? Meio que misturando um pouco a questão epistemológica, mas talvez por conta do tamanho a gente não consegue, né? Foi uma lauda só, a gente não consegue organizar, mas a gente percebe como esse professor, como essa professora tenta a todo o momento produzir uma escrita curricular, uma tematização que permita com que os marcadores da diferença sejam problematizados. E aqui no caso do nosso vídeo, é sempre pensar em como as questões de gênero e sexualidade que atravessam as práticas e os seus representantes e as suas representantes são tratados, né? Como que esse tema está sendo tratado, qual é o tratamento destinado a essas questões. Bom, é isso. Eu espero que vocês possam acompanhar essa última videoaula. Espero vocês na próxima quarta e eu tenho certeza que a gente vai fechar esse curso da melhor maneira possível. Espero vocês. Grande abraço.